podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O nosso coração é a fonte da nossa vida. Esta frase tão lugar comum não podia ser mais verdadeira. E a razão para isso aprendemos todos na escola. O coração tem uma função essencial no nosso organismo, a de bombear o sangue que percorre o corpo todo para fazer funcionar tudo em perfeito equilíbrio. Mas quando sentimos, sem razão aparente, o nosso coração disparar em sobressalto, devemos ficar preocupados? O médico especialista responde. O coração volta a ser pretexto para mais um episódio do podcast Hospital da Luz. O coração que palpita de forma inesperada, que bate de forma acelerada sem razão, ou que parece estar sempre a soar nos nossos ouvidos. Tudo isto tem com certeza um nome clínico e pode ser explicado, não é verdade, professor Pedro Dragão? Sim, tudo isto tem um nome clínico, vive connosco e vive durante muito tempo. Não sei se tem ideia, mas o nosso coração bate 100 mil vezes por dia. O que significa de uma pessoa de 80 anos que bateu mais de 3 mil milhões de vezes. Bom, não tinha ideia mesmo. Bom, vamos já falar disso e de muito mais, mas antes tenho de o apresentar. O nosso especialista deste podcast é cardiologista e coordenador do Centro do Ritmo Cardíaco do Hospital da Luz, Lisboa. Bem-vindo, professor Pedro Dragão. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu. Temos também connosco uma convidada especial. É atriz, tem um percurso extenso e rico nos nossos palcos e na televisão. É naturalmente uma referência nacional das telenovelas portuguesas. Obrigada, Helena Isabel, por estar aqui connosco neste podcast do Hospital da Luz. Eu é que agradeço o convite. Bom, disto não dá confiança à idade, o que é sempre uma boa forma de encarar a vida, naturalmente. Mas, claro, prefere estar atento aos sinais e sempre a par dos cuidados a ter com a sua saúde. A vida de artista assim o exige, não é, Helena? Exato. Por isso aceito o nosso convite para falar do coração e do seu ritmo, com o melhor dos nossos especialistas em arritmologia. A Helena contou-nos que nunca sentiu palpitações ou alterações do seu ritmo cardíaco. Entretanto, já nos disse que se calhar não é bem assim. Não é bem assim. Nunca tive palpitações ou alterações sem motivo. Mas todos nós temos, sei lá, eu, por exemplo, que sou atriz, numa estreia, antes de entrar no palco, parece que o coração está a 1000. Se calhar não está, mas pelo menos é a sensação que eu tenho. Qualquer aluno que esteja a fazer um exame, que esteja nervoso, também parece que sente o coração a bater mais. Não sei, o professor lá dirá se isto é mesmo assim ou se é só uma impressão nossa. E se estas palpitações são normais ou são motivo de preocupação, professor? Diga-nos. Não, estar vivo palpita. Claro. E palpita muitas vezes porque estamos muito satisfeitos, outras vezes porque estamos incomodados, outras vezes porque estamos irritados. E o surpreendente é que nós percebemos precisamente isso no dia-a-dia. Nas situações em que estamos com stress, como disse a Isabel, quando vamos ser postos à prova, o coração acelera. Quando estamos a dormir, o coração atrasa, fica mais lento. E é preciso que seja assim, para nós podermos recuperar a energia e para nós termos a energia necessária durante os momentos de mais stress, quer no nosso cérebro, quer no nosso corpo. A seguir a comer, etc. O coração tem necessidade de acelerar. E o que estamos a fazer é adaptar às necessidades a quantidade de sangue nos diferentes territórios. Portanto, é muito normal, por vezes, poder palpitar. O que já não é normal é palpitar a despropósito. E isso acontece de vez em quando. Pois, nós aliás tivemos as duas a falar disso. Sobre isso também. Em que situação é que começa a ser alarmante? E lá está, quando é a despropósito, não é? Exatamente. Se nós nos levantamos de manhã e vemos que o coração palpita irregular, bate sem justificação, estamos a 100, 120, o coração bate anormalmente e não passa, nós temos um problema. E, eventualmente, se é uma pessoa com mais de 60 anos, mais de 50 anos, deve consultar o médico se isso prolongar. Porquê? Porque pode ser a arritmia mais frequente do ser humano, aquela que é mais permanente no ser humano, que é a fibrilação auricular. Eu ia perguntar, precisamente, desculpe Helena, qual é que é a diferença entre arritmias e palpitações? Já percebi que há aquilo que é normal e depois que há aquilo que é a doença. É essa a diferença? Não, palpitação é uma maneira que nós chamamos. Às vezes os doentes dizem, eu tenho palpitações. E eu perguntei, o que é palpitação? Pois. É isso é que é o problema, não conseguimos explicar. Mas é exatamente isso que nós sabemos. É o coração que não trabalha com o ritmo certo, que se faz sentir quando devia estar completamente mudo. E nesse momento equacionamos que pode não estar bem. É evidente que um coração apaixonado pode palpitar.
e está bem. Eu acho que são essas as borboletas que falam, as borboletas no estômago. Acho que é muito mais uma questão de palpitação. Exatamente. Agora, palpitar a despropósito, muda todo o momento sentir que ele está irrequieto, que não se confina ao normal, que quando subimos uma escada nos cansamos mais depressa e parece que está a bater desalmadamente como se tivéssemos feito um grande esforço. Não, aí está completamente errado. Outras vezes, desmaiamos. E desmaiamos porque previamente sentimos uma arritmia e pode estar em risco a nossa vida. Porquê? Porque a morte súbita, que nós hoje vemos por vários sítios, tem como causa principal uma arritmia ventricular rápida. E isso pode às vezes ter um fenómeno prévio, que nós não damos valor e que se tivermos dúvidas devemos perguntar atempadamente. E pode ser uma doença crónica, por exemplo? O coração o risco não depende da frequência da cardíaca. O risco depende da contração. Uma pessoa que teve infarto de miocárdio, uma pessoa que tem uma cardiopatia dilatada, que o coração contrai mal, tem um risco muito superior de vida do que aquele que tem a mesma arritmia com o coração normal. Então é preciso conhecer o seu coração. Como assim? Isso é estranho. É porque se nós tivermos uma fração de ejeção diminuída, nós temos cicatrizes normalmente no nosso coração e nessas cicatrizes propiciamos o aparecimento de taquicardias que reentram dentro da cicatriz e saem, que se mantêm. E se forem muito rápidas, tornam o coração não funcionante, porque tem que trabalhar muito depressa, não tem tempo de encher para depois vazar. E isso faz com que haja perda de débito e mesmo que a pessoa colapse. Sim. O que está na origem das arritmias é um mau funcionamento do nosso sistema elétrico, é assim? É uma coisa tão simples como isso? O coração transforma energia elétrica em atividade bioquímica e em força contrátil. Quem diria? Nós temos uma central elétrica exatamente. cá dentro. Há uma anatomia elétrica do coração. Aquilo que significa é que as três coisas têm que funcionar bem. Portanto, quem tem uma doença cardíaca de base tem mais risco. Quem não tem doença cardíaca de base tem menos risco. Mas isso não é tudo. Depois, o tipo de arritmia condiciona o prognóstico, condiciona a possibilidade disso ser perigoso. Mas, portanto, convém fazer uma monitorização regular dessas arritmias, não é? Ou não? Eu acho que sim. E porquê que eu acho que sim? Nós hoje, quando pomos o nosso carro, o carro já diz que de tantos 1000 quilómetros vai ter cada vez menos, mas vai ter que ir ao mecânico. O mecânico já não está cheio de notas de óleo, mas está vestido com uma bata branca como se fosse um profissional de saúde e mete umas indicações no carro, no computador e depois diz quais são as peças que por rotina vai mudar. Nós também devemos vir a fazer um programa em que as pessoas, a partir de determinada idade e de acordo com as patologias que tenham já descobertas, têm que fazer uma assistência. Essa assistência é preventiva e pode ser extremamente importante. Qual é a idade? Já agora? Todos nós temos que comer, são coisas preventivas, nós comemos para ficar vivos. E, portanto, temos que saber fazer a nossa atividade física, temos que controlar os fatores de risco, temos que saber quais são os fatores da nossa família, quais são os nossos problemas pessoais. Mas é evidente que depois dos 35, depois dos 50, depois dos 60, um bocadinho como a carta de condução, nós vamos ter que fazer check-ups. Os fatores de risco para estas situações que são doença, arritmias, como é que os resumiria? Os fatores de risco cardíacos são mais ou menos idênticos para todas as patologias cardíacas. Se nós olharmos à hipertensão, à dislipidemia, à diabetes, ao sedentarismo, à obesidade, ao fumo do tabaco, são fatores que provocam alterações cardíacas. Como eu expliquei, tudo funciona em conjunto e a arritmia vai encaixar nestes fatores. Portanto, se queremos prevenir arritmias, vamos estar mais magros, vamos tratar a apneia do sono, vamos controlar o colesterol, vamos controlar a tensão, vamos fazer exercício físico regular, não exagerado. A idade em si é um fator de risco também? Esse é o principal fator de risco. É o principal fator de risco. Esse é o principal fator de risco que ninguém tem dúvida. A vida de atriz, de artista, às vezes com horários desregulados, é com certeza também um potencial fator de risco. Helena, como é que foi controlando o seu coração ao longo da vida? Dizer que toda a Faz vida... o seu check-up regular? Sim, vou ao médico, acho que nós temos que ouvir o nosso corpo. Se temos queixas, devemos ir ver o que é e não desvalorizar, não é?
Por outro lado, eu desde sempre tive uma alimentação muito saudável. Eu não como gorduras, eu não como alimentos processados, como muito poucos hidratos, tenho uma alimentação muito mais à base de verduras. Não sou completamente vegetariana, mas evito, por exemplo, comer carne vermelha, prefiro as aves. Tenho uma alimentação muito cuidada e, por outro lado, toda a vida fiz exercício, que eu penso que também é uma grande ajuda. Sempre fiz muito cardio, portanto, passadeira, sem ser em exagero. E o controle do stress é importante na sua vida também, com exatamente. certeza. Eu, por acaso, tenho a sorte de ser uma pessoa muito calma por natureza. E pronto, e acho que também o exercício físico ajuda não só a estarmos bem fisicamente, como também mentalmente, ajuda muito. Portanto, estas situações e aquilo que a Helena Isabel descreveu não a tornam provavelmente uma potencial doente de risco de arritmia. Já fui doente de risco, porque devo confessar que já fumei muito. Mas não fumo há 10 anos, consegui. Exatamente. Ótimo. Isso. Às vezes os doentes vêm à consulta com coisas que conseguem controlar e preocupados com coisas pouco importantes. A primeira coisa é resolver aquilo que é evidente, que entra pelos olhos adentro, deixar de fumar. Um excelente princípio de vida. Agora, há outra coisa que é certa. O corpo humano necessita de algum exercício, também não precisa de ser exagerado, porque isso vai ter complicações a vários níveis, mas algum exercício regular, e precisa de exercício intelectual. Nós hoje, que é uma sociedade que envelhece, devia perceber que a atividade intelectual é muito importante. É verdade. Nós não nos podemos reformar de fazer atividades físicas, nem de praticar capacidade intelectual. Muito bem. Como é que se tratam as arritmias? Ainda não tínhamos falado disto. Esta é uma importante resposta a dar a quem nos está a ouvir quando estamos a falar de, naturalmente, arritmias. Aquilo que me pede é simples. Tratar. Aquilo que os doentes desejavam era curar. E esse já é um ato divino. Ora bem, então o que é que temos que ver? Primeiro, devemos ser ponderados. Os fatores temos que ver o que é que desencadeia a arritmia. São coisas que nós podemos evitar, evitamos. São coisas que são habituais e que não devemos evitar e que aparecem, devemos perguntar ao médico. Olha, eu realmente, sempre que corro mais um bocadinho, tenho muitas palpitações e fico extremamente cansado. Então, nós temos que confirmar. Podemos ter uma prova de esforço, vamos verificar o que é que se passa. Nós fazemos um eco, vemos se o coração está estruturalmente normal. E depois, nós fazemos um Holter e verificamos, ou um eletrocardiograma, e verificamos qual é a quantidade e a complexidade das arritmias que as pessoas têm. Depende do tempo. Se é uma coisa que está sempre a aparecer, um simples eletrocardiograma dá para ver. Mas se for uma coisa que aparece todos os dias, um eletrocardiograma de 24 horas dá. Outras vezes é preciso registros mais demorados, se são mais ocasionais. Depois de nós termos um diagnóstico feito, podemos saber qual é que é a terapêutica. Infelizmente, nas arritmias, a maior parte dos medicamentos têm duas possibilidades. Uma, tratar, e outra, ter efeitos secundários. Quando os efeitos de risco são muito perto dos efeitos terapêuticos, nós começamos a ter problemas. E é por isso que o tratamento das arritmias é tão complexo. É que, por vezes, tirar arritmias não é diminuir o risco de vida. É tirar sintomas. Então é preciso muito cuidado na administração dos antiarrítmicos. E isso faz do especialista de arritmias uma pessoa cautelosa e previdente em relação ao futuro. Já percebi, portanto, fazem-se desaparecer os sintomas, o que não significa que o problema não esteja lá. Ou que não apareça outro problema associado à própria capacidade dos antiarrítmicos, eles próprios serem potencialmente arrítmicos. Pois, isso é complicado. Mas eu perguntei disto porque queria saber o que era uma ablação. O que é uma ablação? Não, que então... é o que se fala quando se fala de arritmia. Não sei se a Helena e a Isabel sabe. Eu creio que nós, antes de ligarmos os microfones, estivemos a conversar um bocadinho as duas. Sim, tenho uma pessoa de família que veio precisamente aqui ao Hospital da Luz há uma semana fazer um tratamento à arritmia, que eu não sei se foi uma ablação, não sei o que foi, porque não sou médica, mas veio fazer um tratamento. Exato. E sentia-se muito cansado, sentia-se muito incomodado. Sim. Foi isso que nos explicou. Exatamente. Então, o que faz que estes medicamentos não sejam tão eficazes assim, porque têm um risco associado, fez com que os médicos tentassem encontrar uma alternativa mais duradoura, mais eficaz e potencialmente menos arriscada a prazo, se bem que mais incisiva no momento da intervenção. Isso significa que nós temos que picar um vaso para fazer um cateterismo,
Depois passamos um fio, que se chama catéter, que vai chegar ao coração, vai localizar dentro do coração, através de um eletrocardiográfico especial e de um pacemaker especial que cria arritmias, vai fazer o tal avaliação como na garagem. Portanto, vai pôr na bancada a eletricidade do coração e vai verificar onde é que está a arritmia. E mediante o sítio onde está a arritmia, localizando, vai poder fazer um tratamento que tenta eliminar as células responsáveis por essa arritmia. E isso não se tira nada, mas tem que ver com a palavra ablação. A gente pensa que é cortar. Não, sim, é eliminar um substrato, uma condição que causaria ou que potencialmente causa as arritmias. Se isso for bem feito, em muitos casos pode ser, entre aspas, curativo, porque não tem mais um Parkinson-White, uma reentrada nodal muito frequente nos jovens, ou pode ser um tratamento muito importante para aquilo que estava a descrever, que são pessoas que se cansam muito, que têm palpitações exageradas, têm tendência para ter risco de AVC, e que em Portugal, em cada 1000 pessoas com mais de 40 anos, 25 estão em fibrilação auricular. E em Portugal, a causa principal de morte é o AVC. Então nós temos aqui um mundo imenso para tratar, com capacidade de reduzir a mortalidade, de reduzir os sintomas e de melhorar a esperança de vida. E isso cura? Há bocadinho eu sei que não queria que eu fizesse esta pergunta, mas... Só porque a cura é uma coisa que mesmo Lázaro, que foi ressuscitado, não está cá. Portanto, não há uma cura para uma doença que nós queremos perpetuar. Eu estou-vos a dizer isto na brincadeira, mas é a coisa mais séria que vos posso dizer. Há uma doença que nós queremos manter. Tem 100% de mortalidade. Chama-se vida. E nós estamos vencendo, porque estamos adiante esse problema. Nós não resolvemos o assunto, mas hoje, com o anti-aging, com aquilo que a Ana Isabel estava a descrever, que é a sua vontade de manter, como está, permanentemente jovem, que vai lutar contra essa doença. E o que nós fazemos não é curar as pessoas, é tentar mantê-las bem. E no futuro, tentar recuperar. Escrevi um livro já há muitos anos, chamava Célula Fábrica de Vida. E hoje, quando vejo as vacinas, vejo que tinha razão. Sabe porquê? Porque cada uma das nossas células pode ter uma função. E essa função é preservar a nossa vida, defender-nos dos agentes que nos fazem mal, melhorar a nossa genética e condicionar o nosso futuro positivamente. Muito bem. Bom, nem sabia que tinha escrito um livro, professor. Temos de conversar sobre isso um dia destes. Eu acho que não se trata de uma pessoa se sentir mais jovem ou de prolongar a vida. Eu acho é que trata-se sim de termos qualidade de vida enquanto cá andamos, não é? Na verdade é o mesmo. Prolongar a vida e ter qualidade de vida acaba por ser um objetivo de todos nós, não é? É de tal maneira verdade o que estão a dizer, que eu acho que as pessoas mais jovens um pouco do que nós vão ter uma esperança de vida exponencialmente aumentada desde que não cometam erros. Os erros são aqueles que fazem parte da ginástica intelectual. Nós temos de ter uma ginástica intelectual para gostarmos de fazer aos outros o que gostávamos de fazer em nós próprios. E se nós fizermos isso, vamos ter uma sociedade melhor e vamos poder perder mais tempo naquilo que é o grande investimento, o investimento na saúde, para podermos, de maneira intelectualmente ativa, podermos conhecer muitas coisas que estão à nossa espera. Professor, eu já vou às gerações mais novas porque tenho uma pergunta para ambos, mas antes disso queria só fazer-lhe mais uma pergunta sobre as arritmias que me parece que é importante e que é, como dizia, disse que a prevalência era enorme, disse que havia uma percentagem enorme de pessoas que teriam este problema, na verdade, sem o saberem. A que é que as pessoas devem estar atentas? Já percebemos que há esta questão das palpitações, mas nem sempre. O familiar, o cansaço. A Helena Isabel falou do cansaço extremo, sem perceber porquê. O que é que nós devemos efetivamente estar atentos, sobretudo a partir de uma certa idade, os sintomas simples, para procurar então um médico? Os sintomas simples do coração são fáceis. A pessoa tem cansaço exagerado, acorda com falta de ar, coisas que são excepcionais, tem uma dificuldade quando faz esforços de dor no peito, tem a tensão arterial bem controlada e depois outra coisa, tem um pulso regular. Depois dos 60 anos, nós devemos ver o pulso à noite, pôr a mão no pulso, verificar se bate certinho, se bate de maneira regular. Se ele sistematicamente bater de maneira irregular, devemos ter atenção.
E como é que eu sei que está? Mas sabemos como é que é. Hoje até há coisas tão espetaculares para saber isso. Nós hoje gastamos dinheiro em muitas coisas, tipo, nem todos temos capacidade de fazer as coisas certas, mas há os relógios hoje têm uma capacidade incrível. É verdade. Eles fazem eletrocardiogramas. Portanto, nós provavelmente, dentro de algum tempo, temos uma pulseirinha que nos diz, olha, a tensão está alta, o pulso está incerto, consulta o seu médico. E isso já é feito hoje. Ensaios, sem querer fazer propaganda, mas ensaios destes relógios permitiram com centenas de milhares de pessoas demonstrar que tinham muita capacidade de identificar a fibrilação auricular. Isso pode ter um impacto muito grande. Enorme, pois dá. Então, não só no diagnóstico, como também no seguimento. Porque depois, as pessoas que têm, e são um grupo mais pequeno, não é preciso toda a gente, mas as pessoas que têm mais risco, podem ser seguidas de uma maneira completamente diferente. Professor, o que é que nós temos aqui no hospital para responder a estas patologias? Este hospital foi muito inovador para a fibrilação auricular. Ele foi inovador porque o tratamento exigia uma disponibilidade do médico e do doente a uma certa exposição ao raio-x. Para manobrar os catéteres é preciso fazê-lo com raio-x. Nós temos sistemas robotizados que não usam raio-x para fazer essa mobilização dos catéteres. Então reduzimos muito o tempo de radiação, tem uma pressão muito mais baixa sobre as paredes, com muito menos risco de complicações, e nós somos um dos 3 centros maiores do mundo em robótica com estereotaxia. Nossa equipa é uma equipa com muita experiência. A introdução deste tratamento no mundo do isolamento das veias pulmonares, que é a pedra angular do tratamento da fibrilação auricular, não foi feita noutro país. Foi feita em Portugal pela equipa do professor Queiroz e Melo e por nós próprios, em 1996. Muito bom. Portanto, de facto, nós temos uma grande tradição no tratamento da fibrilação. Este hospital é muito inovador e eu tenho muita honra de poder prestar aqui os meus cuidados. Muito bom. Helena, voltamos agora às novas gerações. O seu exemplo, excelente, é também um exemplo seguido, sente que é um exemplo seguido pelos seus colegas mais novos. Eles preocupam-se com estas questões, ouvem o seu coração. Acho que neste momento há uma onda que até se pode chamar uma moda de estar em forma, de comer bem, e de ir ao médico também regularmente? De ir ao médico regularmente, de fazer muito exercício, mas eu que não gosto de modismos, acho que esta é uma moda ótima, porque trata-se da nossa saúde e eu reparo que muitos colegas meus às vezes acabamos de gravar até muito tarde e eles ainda vão para o ginásio, que eu acho extraordinário. Meu Deus, sim. E também em termos de alimentação, cada vez mais as pessoas trazem a sua marmita porque têm a sua alimentação especial, pronto, comem as suas coisas mais orgânicas, sem químicos, ou pelo menos com menos, e acho que há uma enorme preocupação nesta altura e isso é ótimo, que no meu tempo não existia, eu era uma raridade. Professor, são bons comportamentos estes? Que conselhos é que daria a quem nos está a ouvir e que pode agora estar a pensar, será que eu estou com um problema de ritmo? Helena Isabel acabou de fazer medicina, porque de facto aquilo que é importante é saber que, por exemplo, no tratamento da fibrilação auricular, um dos pilares do tratamento da fibrilação auricular é o controle dos fatores de risco. É essa capacidade da vida saudável, de tentar ser feliz vivendo bem. E às vezes é tão fácil. É uma questão de educação, de ensinarmos os nossos filhos, eles estão cada vez mais atentos a isso, e é uma verdadeira ecologia médica, ou seja, saber usar bem a nossa natureza. Muito bem, bom. Pronto, mais uma vez a mensagem é mesmo esta, que devemos mesmo estar atentos, ouvir bem os sinais do nosso coração e prevenir. Helena Isabel, professora Dragão, agradeço aos dois a vossa presença e a participação nesta conversa. Eu agradeço o convite. Tão esclarecedora, muito obrigada, sobre a importância do ritmo do nosso coração. Assim que esteve desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve com mais um podcast do Hospital da Luz e com as respostas dos nossos especialistas. Obrigada a ambos. Muito obrigada. Subscreva os programas Hospital da Luz na sua plataforma áudio preferida. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.